Deixem-me começar por dizer que Pedro era viciado em heroína. Nós éramos amigos na universidade e continuamos depois de eu acabar. Reparem que disse eu, pois ele saiu após 2 anos. Depois de eu sair e ter arranjado um apartamento, deixei de o ver tanto como de antes. Apenas falávamos online. Houve uma vez que ele não ficou online durante 5 semanas. Eu não fiquei muito preocupado, pois, sendo ele o viciado que era, apenas pensei que ele já não queria saber. Depois, uma noite, eu vi-o online. Ia começar a escrever, mas em vez disso ele mandou-me logo uma mensagem. David, temos de falar. Foi aí que ele me contou acerca da Casa Sem Fim. Tinha ganho esse nome porque, aparentemente, ninguém tinha chegado ao fim. As regras eram simples. Chega ao último quarto da casa e ganhas 500 euros. Haviam 9 quartos. A casa era fora da cidade, para aí a 6 km da minha. Aparentemente, Pedro tinha tentado e não conseguiu. Ele era um viciado em heroína e sabe-se lá mais o quê. Portanto, pensa que as drogas lhe tinham fodido o sistema e que ele se tinha assustado com um fantasma de papel ou assim. Ele disse-me que era demasiado para alguém, que o sítio não era normal. Eu não acreditei nele. Disse-lhe que ia visitar esse sítio na próxima noite, independentemente do que ele me dissesse. 500 euros soavam muito bem. Tinha de pelo menos ver. Quando cheguei, reparei em algo muito estranho na casa. Já alguma vez olhaste para algo que não mete medo nenhum, mas mesmo assim sentes um grande arrepio pela espinha? Comecei a andar para a casa e enquanto me aproximava, aí cada vez fiquei mais inseguro. Quando abri a porta, acalmei-me um pouco. O interior da casa parecia a entrada de um hotel decorado para o Halloween. Estava um cartaz no lugar da recepcionista. Dizia: Quarto 1 por aqui. Depois traz mais 8. Chega ao fim para ganhares. Eu ri-me enquanto me dirigia para o primeiro quarto. O primeiro quarto era uma anedota. A decoração era a de uma casa assombrada medíocre. Tinha fantasmas de lençol e zombies mecânicos. Ao fundo havia outra porta. Era a única para além da que eu entrei. Apressei-me, passando pelas teias falsas, chegando ao segundo quarto. Assim que abri a porta, fui cumprimentado por nevoeiro. Este já tinha mais tecnologia, quer dizer, não só uma máquina de fumo, mas também um morcego de plástico que andava em círculos no teto. Assustador. Estava também a tocar uma música rasca de Halloween, daquelas que se compram na loja dos 300. Pisei uns quantos ratos de plástico espalhados pelo chão enquanto me aproximava do próximo quarto. Ia agarrar a maçaneta, mas eu não queria abrir esta porta. Um sentimento de depressão cobriu-me de tal forma que eu nem consegui pensar. Passado alguns pensamentos horríveis, o sentimento parou. Respirei fundo e entrei na porta. Quarto número 3. Foi aqui que as coisas começaram a mudar. O quarto parecia normal. Havia uma cadeira no meio da sala. Uma única lâmpada, situada no canto, mal iluminava a sala, apenas fazendo sombras no chão e paredes de madeira. E esse era o problema. Sombras. Plural. Com exceção da sombra da cadeira, haviam outras. Eu mal tinha entrado na sala e já estava aterrorizado. Foi nesse momento que me apercebo que algo não estava certo. Nem sequer pensei, automaticamente virei-me e abri a porta para sair dali. Mas a porta tinha sido trancada do outro lado. Isso deixou-me paranoico. Estava alguém a fechar as portas enquanto eu avançava? Não podia ser, eu teria ouvido. Seria uma fechadura automática? Talvez. Porra! Eu estava demasiado assustado para pensar. Quando me voltei, as sombras tinham desaparecido. Apenas a da cadeira tinha ficado. Eu costumava alucinar quando era pequeno. Por isso apenas disse que as sombras eram fruto da minha imaginação. Comecei a andar, devagar. Quando estava a meio do quarto, olhei para o chão e eu vi. Ou melhor, eu não vi. A minha sombra não estava lá. Eu nem pensei, apenas comecei a correr para o próximo quarto sem pensar mais neste. O quarto era possivelmente o mais perturbante.
Quando fechei a porta, foi como se a luz fosse sugada para o outro quarto. Eu estava preso ali, rodeado por escuridão, sem me mexer. Eu não tenho medo do escuro, nem nunca tive, mas ali estava completamente paralisado. Não se via nada. Para além disso, não se ouvia nada. Era um silêncio tão profundo. Quando te põem num quarto à prova de som, tu ouves-te a respirar, ou tu sentes que estás vivo, mas ali eu tive de tocar na minha cara só para ter a certeza. Eu comecei a andar para a frente após algum tempo. A única coisa que sentia era o acelerado ritmo do meu coração. Eu nem tinha a certeza que havia uma porta. O silêncio foi partido por um alto. Eu senti alguém atrás de mim. Voltei-me rapidamente, nem sei porquê, estava tudo tão escuro, mas eu sabia que estava ali algo. Estando tão escuro como estava, eu senti algo ali. O barulho foi aumentando, aproximando-se. Parecia que me envolvia. Eu sabia que fosse lá o que fosse, estava à minha frente. Eu dei um passo atrás. Nunca tinha estado tão assustado na minha vida. Eu não estava com medo de morrer, apenas medo do que esta coisa me poderia fazer. Depois, as luzes acenderam-se e eu vi. Nada. Não estava ali nada. As luzes apagaram-se outra vez. O barulho agora era um som agudo. Eu já não aguentava aquele som. Corri para a frente. Encontrei a maçaneta e atirei-me para o quinto quarto. Antes de começar a descrever este quarto, tenho de perceber algo. Eu não sou drogado. Eu nunca usei drogas e não tenho qualquer tipo de condição mental. As alucinações que mencionei antes apenas aconteciam quando eu estava extremamente cansado ou às vezes quando acordava. Eu entrei nesta casa com uma consciência limpa. Após ter caído do quarto anterior, encontro-me de barriga para cima. O que vi não me assustou, apenas me surpreendeu. Árvores tinham crescido no quarto. O teto aqui era bastante alto. Devia estar no centro da casa. Levantei-me, limpei o pó e observei. Este deveria ser o maior quarto entre todos. Eu nem conseguia ver a saída de onde estava, pois vários arbustos e árvores bloqueavam a visão. Até aqui, eu pensei que os quartos iam ficar cada vez piores, mas este era um paraíso. E também pensei que o que estava no quarto anterior ia ficar lá, mas estava errado. Enquanto eu entrava mais para dentro do quarto, comecei a ouvir o barulho que se ouve nas florestas. Insetos, pássaros, pareciam ser a minha única companhia neste quarto. E isso era o que me incomodava mais. Eu ouvia-os, mas não os via. Comecei a pensar o quão grande esta casa seria. Do lado de fora tinha aspecto de uma casa normal. Eu estava definitivamente na maior parte da casa, mas isto era quase uma floresta completa. As árvores cobriam a minha vista do teto, mas eu penso que havia um, mesmo que fosse muito alto. E também não conseguia ver as paredes. Eu só sabia que ainda estava na casa porque o chão tinha o mesmo padrão dos outros. Um simples padrão de madeira escura. Eu continuei a andar, à espera que a próxima árvore que eu passasse escondesse a porta por trás. Após uns minutos a andar, senti uma picada de mosquito. Um segundo depois senti umas 10 picadas. Senti os insetos a andar de um lado para o outro nas minhas pernas e braços e uns quantos na minha cara. Eu comecei a mexer-me rápido para os tirar, mas quando olhei para os meus braços não vi um único inseto. Não havia insetos. Eu continuava a senti-los, mas não os via. Atirei-me para o chão e comecei a rebolar. Eu estava desesperado. Odeio insetos, especialmente os que não vejo e não consigo tocar. Eu comecei a rastejar. Não sabia onde estava ou para onde ir. Não havia entrada ou saída em lado nenhum. Eu apenas rastejei, enquanto estes mosquitos fantasma me picavam o corpo. Após o que pareceu horas a rastejar, eu vi a sair. Agarrei-me a uma árvore e levantei-me. Tentei correr, mas estava exausto de rastejar e ser picado. Andei a tremer em direção à porta, agarrando-me às árvores para me apoiar. Estava a apenas a uns centímetros da porta quando ouvi aquele barulho de antes. Estava a vir do próximo quarto. Consegui senti-lo dentro de mim, como se estivesse muito perto de uma coluna num concerto. A sensação dos insetos começou a desaparecer e o som a aumentar. Quando finalmente pus a minha mão na maçaneta da porta,
Os insetos tinham desaparecido. Ao agarrar a maçaneta, eu não me conseguia largar. Permaneci ali, com a cabeça encostada à porta marcada com um 6 e com a minha mão a tremer enquanto agarrava na maçaneta. O som era tão alto que eu nem me conseguia ouvir a pensar. Agora, o que restava a fazer era seguir em frente. O próximo quarto era o 6º. Fechei os olhos com força, rodei a maçaneta e entrei. Mantive os olhos fechados. O som rodeava-me. Empurrei a porta atrás de mim e, enquanto esta fechou, o som desapareceu. Abri os olhos e não acreditei no que estava a ver. Este quarto era igual ao terceiro. A mesma cadeira, a mesma lâmpada, mas desta vez tinha as quantidades de sombras certas. A única diferença era que não havia porta de saída e aparentemente a porta pela qual entrei tinha desaparecido. Agora era apenas uma parede. Tal como disse antes, eu não tenho qualquer problemas de saúde mental, mas naquele momento eu caí num estado de perturbação profunda. Eu comecei a arranhar a parede devagar. A parede era rija, mas eu sabia que a porta estava alguns por ali. A porta tinha de estar alguns por ali. Eu agarrei num sítio onde estava a maçaneta de antes. Comecei a arranhar a parede cada vez com mais força. A certo ponto as minhas unhas começaram a cair. A porta estava ali. E a porta tinha de estar ali. Se eu pudesse ao menos passar pela parede, Tu estás bem? Eu saltei do chão e encostei-me à parede e vi o que tinha falado comigo. Até hoje, arrependo-me de ter virado. Era uma pequena rapariga. Tinha um vestido branco que ia até aos tornozelos. Tinha os cabelos loiros e compridos. Tinha pele pálida e olhos azuis. Ela era a coisa mais assustadora que eu alguma vez tinha visto e eu nunca vou ver algo que me ponha mais nervoso do que o que vi quando eu olhei para ela. Ao olhar para ela, eu vi outra coisa. Onde ela estava, parecia também estar o corpo de um homem maior que o normal. E estava coberto de cabelos. Estava completamente nu, da cabeça aos pés. Mas a sua cabeça não era humana e os pés eram cascos. Não era o diabo, mas naquele momento mais valia ser. Tinha a cabeça de um veado e o focinho de um lobo. Era horrível. Ele e a rapariga eram a mesma pessoa. Eu não conseguia descrevê-lo, mas eu via os dois ao mesmo tempo. Eles estavam os dois no mesmo sítio. Quando eu via a rapariga, eu via o homem. Quando eu via o homem, eu via a rapariga.